Tranquilo? Também. E aí, a atividade estava boa? Bom dia, professor. Professor, eu tenho uma pergunta sobre a atividade. É que teve uma questão lá que era só duas alternativas, a certa. Eu marquei 3, mas eu acertei as outras duas. Como vai ficar? Ah, rapaz, tu chutou, foi? Não, as duas certas. Eu sabia, mas eu tava em dúvida se a terceira, que tava errada, era ou não era. Eu marquei ela também. Aí no caso você ganha, tinha duas certas, você marcou uma errada, então você perde uma. Você não leva zero, não. Como assim, professor? Perde Ah, uma. então só perde um, não dá pra zero não, né? Isso, ele tinha pontuação pelas duas. Como ele errou uma, então ele anulou uma certa. Então ele ficou com a pontuação de uma correta. É como se ele tivesse acertado só uma, entendeu? Ele não leva zero, mas também não ganha pontuação completa. Ok. É, A pontuação é equivalente às duas certas, né? Não, ele vai ganhar pontuação equivalente a uma correta. Se ele marcou 3 e só tinha duas corretas, então ele vai ganhar pontuação como se acertar só uma. Ele não pode ganhar a pontuação pelas duas corretas porque ele errou. Entendeu? Senão era bom, a pessoa chegava e marcava 3, 4, aí no meio tinha duas corretas e ganhava a pontuação completa. Está errado. Isso não está correto. Entendeu? Ou não entendeu? Entendi. Se não entendeu, eu ainda vou dar um exemplo com valores. Vamos supor que a questão valia 2. Se ele acertar as duas sem errar nenhuma, ele ganha 2. Agora, se ele marcou duas, marcou 3 e uma com certeza está errado. Então ele só vai ganhar um ponto. Entendeu? Tomou o babado aí? E aí, e se eu marcar 4? Aí, zero. Marcar 5, aí erro. Aí não tem mais jeito. Vai depender do número de questões. Sim, aí eu faço a relação com as certas. Aí eu dou a pontuação pelo que você acertou. Eu vou abatendo as erradas e vou vendo o saldo. Entendeu? Aí você vai ficando com o saldo. Se tinha 4, você marcou. Se tinha 3 corretos, você marcou 4, é a mesma coisa. Vai depender de quanto vale a questão. Pelo Google Forms, a questão só vale número inteiro, ela não vale número quebrado. Então, ou você tira a nota máxima, ou você tira um número inteiro. Entendeu? Não tem como ela valer, por exemplo, não tem como eu botar 1,5, não tem como eu botar 1,2, tem não. No Google Forms, ou você tira 1 ou você tira 2, ou tira 0. É assim que funciona lá o negócio. Beleza? O que a gente ficou de falar hoje, hein? Deixa eu ver se o negócio tá fazendo. Foi que nós ficamos de falar hoje, hein? Vocês não lembram, não? Última aula a gente tava falando sobre a força da mola. Foi. Inclusive, fizemos algumas aplicações, não foi? Fizemos os exercícios, não foi? Força elástica. Foi.
essa elástica. Então, eu acho que nós ficamos, eu prometi a vocês, inclusive, eu acho que eu, não sei se foi na de vocês agora, eu disponibilizei um link para vocês verem o que ia ser na aula de hoje. Acho que foi na turma de vocês. Mas pelo jeito, os senhores, senhoras e senhoritas, não viram. Tá, então eu vou falar agora. Nós vamos falar na aula de hoje sobre o plano inclinado. Como é que ficam as forças no plano inclinado. Bom? Então vamos lá. E com essa aula sobre o plano inclinado, eu vou passar para vocês uma lista. Não é Google Forms, eu vou preparar uma lista PDF e mandar para vocês estudarem separadamente. Tá? E eu estou pensando, e antes de entrar no próximo assunto, estou pensando em passar uma atividade para vocês, uma geralzona aí da matéria, tudo que é questões sobre lei de Newton, envolvendo todas as forças. Aí eu faço uma lista PDF, umas 10 questões mais ou menos, tentando envolver tudo nessas 10 questões, que der, né? Dentro do possível. Para a gente fechar esse assunto e entrar de vez no assunto que vem a seguir. Eu já quero ver se eu faço isso semana que vem. Tá? Nós temos pouco tempo, daqui a pouco a gente entra massa, né? Vê o carnaval vai pegar o quê? Eu acho que o carnaval não nos atinge, né? Que a gente tem aula na quarta e na sexta. Eu não sei. Eu acho que o carnaval não nos atinge. Quais são os dias que o carnaval vai atingir no nosso... Carnaval, tradicionalmente, o feriado, né? É de domingo, desculpa, é até terça, né? O feriado do carnaval é na terça. Aí, quarta-feira... então acho que não afeta não, as aulas de física, pelo menos. A turma de vocês, não. Então, eu vou, mas a gente se envolve direitinho. A semana que vem dá pra gente saber disso. Se afetar, é só a quarta, ou só a sexta. É a quarta da outra semana. Porque é que chamam quarta-feira de cinzas, né? Professor, você já vai implementar... Você já vai fazer daquele jeito? Vai tirar uma aula e vai ficar 3 aulas mesmo? A gente vai fazer isso, mas a partir... Assim, hoje eu tenho um assunto para tratar com vocês que é plano inclinado. Eu vou tratar o plano inclinado, vou fazer um exemplo 2, acabou isso aí, eu acabo a aula. Pode durar uma aula, pode durar um pouco mais de uma aula. Só que eu pretendo fazer, em termos de carga horária, a gente está equilibrado com as outras turmas. O conteúdo está mais ou menos a mesma coisa. Lá eu também dei plano inclinado, só falta fazer exercício nas outras turmas, eu acho. Então, é provável que fique todo mundo do mesmo jeito. Porque bagunça o planejamento em minha cabeça esse negócio. Tem turma que é 4, tem turma que é 3. Como a nossa carga horária está equilibrada, eu acho que vai dar para fazer 3. Tá? E ficar usando uma aula para alguma... Por exemplo, quer fazer exercício, e a turma está com dúvida, quer tirar dúvida, coisa desse tipo. O horário fica aberto, não fica ocupado não. Não fica assim, fica livre, mas você não pode ocupar com outra matéria, por exemplo. Porque na hora que a gente precisar, a gente pode usar, entendeu? Se alguém quiser ficar depois da aula, tirar dúvidas, se alguém quiser
se eu quiser fazer algum exercício a mais, entendeu? A gente usa esse horário. Ele fica meio que um horário flex ali, né? Fica um horário flexível. Beleza? Então podemos começar, né? Acho que quem vinha já veio. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu tentar. Se alguém tiver algum questionamento aí. Tem mais algum questionamento? Não. Então vamos lá. Isso aqui eu mandei vocês copiarem o link. Nesse link estão também a outra parte. A parte de força de atrito, parte de força da mola, força do peso. Está lá nesse sitezinho aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ficar visualizando o chat. Caso alguém queira perguntar, mas eu gosto mais quando vocês apertam o microfone, né? Aí fica bem mais dinâmico, eu fico mais. Fica melhor. Falando sozinho às vezes. Ó, então assim, como eu falei para vocês, sim, se alguém puder fazer a gravação aí, tá? Que é legal. Muito bem. Plano inclinado. Exemplo de plano inclinado. Olha, isso é uma das... Isso é tão comum hoje em dia, né? É tão comum hoje em dia que eu acho que eu não poderia passar. Eu não poderia passar no curso de mecânica sem a gente ver um pouco sobre plano inclinado. A matemática dá uma melhoradazinha, né? Dá uma sofisticadazinha um pouquinho maior. Mas fisicamente é muito legal. Tecnologicamente tem a sua funcionalidade no nosso dia a dia, né? E isso não é de agora. Quem é aqui quem nunca questionou a necessidade de rampas? Hoje em dia, com a questão de acessibilidade, talvez um dos assuntos bem em pauta, né? Porque a rampa, ela está quase que substituindo quase que integralmente escadas. Por que será que a rampa altera escadas? Né? É simples, porque degraus, você, além de ser difícil o acesso, principalmente para pessoas, né, que têm dificuldade de locomoção, também inviabiliza o uso das cadeiras de roda, né? Então não é só a questão do idoso precisar subir um determinado degrau, é a questão inclusive para cadeirantes. Então, e a gente sabe que a rampa tem as suas funcionalidades, tem as seus benefícios, mas a gente sabe que uma rampa não pode ser projetada de qualquer jeito, não é verdade? Por falar nisso, vocês já foram no IEP, o IEP agora está cheio de rampa. Os acessos às diretorias agora é tudo com rampa. Estão fazendo lá a reforma, se vocês ainda não foram lá, eu não sei, vocês entraram agora, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, né? Se conheceram como eram os acessos antes, mas agora tem bastante rampa. E a rampa, para ela ter a sua funcionalidade, ela não pode ser qualquer rampa, tá? A
rampa depende dessa inclinação. Para ela ter sua funcionalidade, ela depende dessa inclinação. Essa inclinação pode, em vez de facilitar, pode dificultar, né? Então a gente sabe que uma rampa muito inclinada é difícil de, por exemplo, um cadeirante se locomover, tanto para cima quanto para baixo. Então a rampa tem que ter uma alturazinha aqui adequada. E isso depende da inclinação. Por isso que é importante a gente estudar. Por que é importante? Então vamos começar com um exemplo bem simples. Eu tenho um bloquinho aqui que vai escorregar sobre essa rampa sem atrito. Então o que a gente vai fazer? O que a gente já vem fazendo. Para estudar as leis de Newton, a gente vai tentar estudar as forças que atuam sobre esse corpo. Porque quando eu estudo esse caixotezinho aqui, né, essa caixinha deslizando, isso aí vale para muitas outras situações. Tá? Que forças atuam sobre essa caixinha aqui? Sobre a rampa. Que forças? Já esqueceram? Como? Isso agora se cortou para mim. Qual é a pergunta? Que forças atuam sobre esse corpo aqui que está apoiado sobre o plano inclinado? É a peso anormal. Está dizendo que está sem atrito, então não vai ter atrito. Vai ter as forças de contato da terceira lei de aceleração. Ó, aí quando a gente responde de acordo com a pergunta. Existe ação e reação, mas ela não está inserida na pergunta. A pergunta é: que forças atuam sobre esse corpo aí, sobre essa caixinha aí? Tá. Aí, diga. Eu diria que a peso e a normal. Isso, não tem atrito, somente a força peso e a força normal. Como é que atua a força peso? Para baixo. Para baixo. A força peso atua sempre para baixo, independente da inclinação do plano. Então a força peso, ela é sempre vertical para baixo. Isso é uma convenção para a gente entender que a força peso ela aponta sempre ao centro da Terra. Em qualquer ponto da Terra, a gente vai representar a força verticalmente para baixo. Não importa em que lugar da Terra você esteja. No referencial da Terra é assim que ela se comporta. E a força normal? Eu diria que não seria na direção contrária do P, tipo 100% para cima. Eu diria que é um pouco para a direita, assim, não completamente, mas um pouco. A força normal, qual é a definição? A definição tipo de desse força jeito normal. assim. Só que é para a gente não cometer engano, a gente vai dizer assim: a força normal ela é sempre perpendicular à superfície no qual o corpo está em contato com o corpo. Então, ela vai ser sempre perpendicular à superfície, tá? Independente da inclinação do plano. Então, o negócio dela é com a superfície. Ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Tá? Então, como você falou, a força normal, ela não vai ficar na mesma linha do peso. Ela vai ficar perpendicular à superfície na qual ela está apoiada. Beleza? Então, mediante isso, vai acontecer o seguinte: isso quer dizer que uma das forças vai ficar oblíquo quando eu traçar um sistema de coordenadas. A gente viu que o sistema de coordenadas, eu tenho as coordenadas, o sistema de coordenadas cartesiano, né? Eu tenho x, y,
certo? Ora, o que a gente nota é que se eu fizer assim, tá? A força-peso vai coincidir com o eixo Y, mas a força normal vai ficar inclinada, né? Só que tem um detalhe. Vamos olhar para essa figura e eu vou fazer a seguinte pergunta. Não tem atrito, certo? Se não tem atrito, certeza que esse bloco vai escorregar. Não é verdade? E ela vai escorregar por causa de quem? Qual força vai obrigar esse corpo a escorregar? A força peso ou a força normal? Esse bloco não vai escorregar aqui? Sim ou não? Vai, não tem atrito. Não tem atrito, ele vai escorregar. Quem é que vai? Se ele vai escorregar, claro, ele vai escorregar para baixo, né? Descendo o plano. Uhum. Acho que ninguém tem dúvida disso. Ora, quem é que faz isso? Se ele vai escorregar, a força peso. Então, veja bem, só que tem um detalhe. Se o corpo tivesse caindo, olha o que eu vou dizer para vocês. Aí eu ia dizer, ele cai porque a força peso está obrigando ele a cair e ele cai exclusivamente por causa da força peso. Ou seja, todo o seu movimento aqui é provocado pela força peso. Só que tem um detalhe. Como o plano é inclinado, então a força peso ela não atua integralmente. Apenas uma parcela dela é que vai atuar na direção do movimento. Então o que é que eu quero dizer com essa conversa? É que se alguém tem que ficar oblíquo, não é a força normal. Porque quando uma força fica oblíqua, eu estou fazendo um risco aqui, mas depois eu apago. Quando uma força fica oblíqua, vou fazer um ângulo qualquer. Quando uma força fica, eu não gosto de desenhar nesse slide não. Quando uma força fica oblíqua, é porque apenas uma parcela dela é que vai atuar em alguma direção. Ela não atua integralmente como acontece com o corpo caindo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Porque se alguém tem que ficar oblíquo, não é a força normal, e sim a força peso. Para você fazer isso, aí a gente tem que fazer uma adequação no sistema de coordenadas. Em vez de fazer o eixo Y coincidir com a força peso, a gente faz o eixo Y coincidir com a força normal. Aí fica assim, ó. Então fica o eixo Y coincidindo com a força normal, tranquilo, por quê? Porque a força normal não vai interferir nesse movimento. Ele não tem movimento nessa direção, mas a força peso sim. A força peso, uma parcela dela vai ser a responsável por esse movimento. Veja que os eixos X e Y continuam ortogonais. O sistema de coordenadas cartesianas tem que ser sempre ortogonais. Então ele continua ortogonais. Eu apenas fiz uma leve inclinaçãozinha aqui. A inclinação correspondente ao plano. Aí o eixo X fica coincidindo com o plano, com a direção do plano, e o eixo Y fica perpendicular ao plano. Quando eu faço isso, a força normal fica coincidindo com o eixo Y e a força peso fica inclinada. Aí o que é que acontece? A gente agora vai dizer o seguinte: se ela fica inclinada, que ângulo é esse? Tem que saber o ângulo. E aí por que fica tranquilo? Porque agora existe, eu não sei se vocês já estudaram, mas se não estudaram, eu vou dizer aqui, vocês vão acreditar. Vocês estudaram semelhança de triângulos.
Tá? Vocês estudaram? Eu não sei. Sim. Estudar, né? Em geometria tem semelhança de triângulos. Então, quando a gente estuda semelhança de triângulos, a gente pode ver que quando dois... Oi? Eu não estudei. Não estudou? Mas eu vou dar a informação, porque quem estudou vai lembrar e quem não estudou vai acreditar no que eu disse, porque aí senão a gente não vai evoluir. E não dá para fazer uma aula sobre semelhança de triângulos. Aí se você... Eu posso até fazer tentar fazer, mas não no horário dessa aula. Eu posso fazer no outro momento. Tá? Depois da aula, se alguém quiser ver como é. Tá? Mas eu vou mostrar aqui e você vai ver que dá pra gente chegar à conclusão que eu vou chegar. Eu vou tentar ser objetivo nesse sentido. E direto, em vez de eu fazer todo aquele contexto matemático, eu vou direto para a física. Talvez fique melhor. Tá? Então, olha só. Quando eu faço isso, aí, sim, primeiro, é lógico, eu vou ter que decompor a força-peso. Decompor a força-peso é o quê? É ver a componente dela na direção de Y e a componente dela na direção de X. Isso a gente já fez, quando a gente estudou o plano cartesiano, lá no início, para localizar posição, etc. Então você decompõe a força-peso, uma parcela dela fica no eixo Y, que é aqui, e a outra parcela fica no eixo X, assim, ó. Tá? Esse ângulo θ que vai aparecer aqui, ó, pode olhar que ele chamou de θ, que é igual a isso aqui. Então, assim, professor, nunca vi semelhança de triângulo. Então, você vai acreditar no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? Que esse ângulo que a força-peso faz com o eixo Y é exatamente o mesmo ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, que a rampa faz com a horizontal. Esse ângulo aqui é esse mesmo ângulo aqui. Você sabe semelhança de triângulo? Sei não. Mas toda vida que você pegar um plano inclinado, já sabe. O ângulo que a força-peso vai fazer com o eixo Y é exatamente o ângulo de inclinação do plano. Isso no laboratório é fácil de mostrar. Você pega uma rampazinha, bota um pêndulo lá, um prumozinho, você vê que você varia a inclinação, o ângulo da inclinação é exatamente igual ao ângulo que a força-peso vai fazer com a direção do eixo Y. Tá? Matematicamente, aí tem umas propriedadezinhas lá da geometria, tá? Eu vou só mostrar aqui, mas não vou perder muito tempo com isso aqui não. Por exemplo, o que é que a gente estuda lá na geometria? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, é ou não é? Isso? Sim. Isso independente do tipo de triângulo. Não importa o tipo de triângulo. Os ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Só que esse nosso triângulo, ele é especial. Ele é um triângulo retângulo. Então, eu já sei que um ângulo é 90. Que é esse aqui, por exemplo. Por exemplo, não, é esse aqui. Ele é 90. Se esse é 90, então eu vou dizer, quando eu somar 90 com esse ângulo aqui, que ele chamou de gama, que quando eu somar com esse ângulo que ele chamou de alfa, quando eu somar esses três ângulos, vai dar 180 graus. Beleza? Então foi isso que ele fez nessa primeira linha aí. Vai dar 180 graus. A soma dos três. E o que isso tem a ver? Tem a ver que quando se a soma dá 160 graus, eu posso fazer uma manipulaçãozinha aqui e tem uma relação de que alfa é 90 menos gama.
Tá. Isso vai servir para quê? Aí veja que ele pegou e completou esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui não era 90, mas na hora que ele juntou com esse ângulo que ele chamou de beta, isso aqui não dá 90. Então, quando ele somar alfa mais beta, vai dar quanto? Esse ângulo alfa mais esse ângulo beta vai dar quanto? Quando eu somar os dois, vai dar 90. Se alfa mais beta vai dar 90, é porque beta vai ser 90 menos gama. Ah, se alfa é 90 menos gama e beta também é 90 menos gama, é porque alfa é igual a beta. Certo? Quem é alfa? É o ângulo de inclinação do plano. Quem é beta? É o ângulo justamente que aparece entre a força-peso e a linha do eixo Y. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo? Então esse ângulo é igual a esse. É isso que ele está mostrando aqui com essa relação aqui. Tá certo? É como que esse lado fosse a força-peso, né? E isso aqui fosse o eixo Y, não é verdade? Então esse ângulo aqui é igual a esse, é porque o ângulo de inclinação do plano é igual ao ângulo que a força-peso faz com a normal. Só que eu ainda vou dar outra, vou mostrar, vou fazer, sem fazer essas contas aqui, você também vai entender que ele é igual. Esse triângulo aqui, ó, que eu estou passando o sul por cima aqui, ó, esse ângulo, esse triângulo é semelhante a esse triângulo grande aqui, ó. É ou não é? Ou a esse pequeno aqui. Vamos pegar esse pequeno. Eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Simples. Porque eles têm esse lado comum, que é 90 graus. Certo? Ele tem um lado comum que é 90 graus. Ou um ângulo comum que é 90 graus. E se você pegar esse triângulozinho aqui, é como que fosse um esquadro. Vou pegar esse triângulo aqui e deitar ele aqui, formando 90 graus, você vai ver que esse ângulo beta coincide com esse ângulo alfa. É a outra maneira de você ver. Ou então você diz, como eles são semelhantes, quando dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. E ele vai ter esses ângulos semelhantes. O que é que ele quer dizer com isso? Esse ângulo aqui, 90, é o mesmo. Consequentemente, esse ângulo aqui é o mesmo aqui. E esse beta é igual a esse aqui. É outro caso de semelhança de triângulo. Então, tem várias maneiras de ver que esse ângulo é igual a esse. Aí você diz, ah, professor, mas eu não sei nada disso, não. Então você acredita no que eu estou dizendo. O ângulo de inclinação do plano é igual a esse ângulo que a força-peso vai fazer com a força normal. Tudo bem? É essa informação que nós vamos precisar. Tá bom? É essa informação que nós vamos precisar. Que esse ângulo de inclinação é igual ao ângulo que a força-peso faz com o eixo Y. Ok? Então, sabendo disso, que esse ângulo aqui é esse mesmo, a gente vai agora decompor as forças na direção X e na direção Y. A força-peso, que ela ficou oblíqua a X e oblíqua a Y. Então, ela vai ter aqui as suas componentes. A componente X é só você fazer essa linhazinha pontilhada, projetando o vetor P sobre o eixo X. Tá aqui, ó. Então, essa componente eu vou chamar PX. E a mesma coisa eu faço com o eixo Y. Eu projeto o vetor P sobre o eixo Y. Então, eu vou ficar com
a componente Px, ou seja, a parte da força peso está na direção x, e a força y, que é a parte da força peso que está na direção y. Tudo bem? Tudo bem. Então, isso faz com que a gente possa escrever as componentes da força peso em função dos ângulos. Em função das coordenadas Px, em função da coordenada Py, ou seja, onde elas vão depender do ângulo. Para isso, a gente só precisa conhecer algumas definições de duas funções trigonométricas que é fundamental para se estudar o triângulo retângulo. 3, mas na verdade 2 já são suficientes. É a definição do seno e a definição do cosseno. Você lembra da definição do seno? Ou nunca estudaram isso? Se eu não me engano, o seno é o lado oposto do hipotenusa. Isso. Então eu vou definir isso quer dizer o seguinte. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, os lados têm uns nomes específicos. É o único triângulo que você tem um nome específico para cada lado, né? Por exemplo, essa rampa, ela forma um triângulo retângulo. Então, cada lado desse tem um nome específico. Por exemplo, esses lados que formam 90 graus são chamados catetos. O lado maior, que fecha o triângulo, chama-se hipotenusa. Então, um triângulo retângulo é o único triângulo que tem essas especificidades. Tá? Ele tem um ângulo de 90 graus, formado pelos lados que são chamados de cateto, e tem o lado maior, que é o que a gente chama de hipotenusa. Usando essas três relações, a gente encontra as relações do seno e do cosseno, e até da tangente, usando somente essas características. Tá certo? Só que tem um detalhe. Esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Então, em vez de usar esse daqui, eu poderia usar, não tem problema, porque os lados são proporcionais. Mas como eu quero trabalhar com PY e com PX, eu não vou usar esse triângulo grandão aqui. Eu vou usar esse pequeno aqui, ó. Que eu já sei que ele é semelhante. Tá vendo? Esse lado aqui, ó. P, PY e PX. Isso aqui PX. PX é como que ele está aqui, mas ele é esse mesmo tamanho aqui, ó. Então, esse meu triângulo, ele tem um lado PY e um lado PX, que formam os catetos. E tem o lado P, que forma a hipotenusa. É ou não é? Sim. Ok. Então, agora eu posso definir as minhas funções. Tá? Primeiro, eu vou saber que, antes de eu chegar lá, eu vou pegar essa informação que eu posso precisar dela. Como isso não tem movimento na direção do eixo, nesse eixo Y, então é porque a resultante nessa direção vale zero. Ou seja, a força normal é igual à força Y, a força PY. Ou seja, essa componente aqui, ela é equilibrada pela força normal. Em outras palavras, eu vou dizer para vocês o seguinte: ela não contribui em nada para o movimento do corpo ao longo desse plano inclinado. Certo? Por quê? Porque ela é equilibrada pela força normal. Veja que lá, quando o plano é horizontal, quando a gente estava que o plano não era inclinado, quando a gente trabalhava com o plano horizontal, faz de conta que esse bicho está horizontal, essa linha aí, a gente viu que a força normal, ela equilibrava a força peso. Ou seja, é porque quando o plano é horizontal, o corpo, se ele se movimentar, vai ser na direção X,
e não vai ter movimento nenhum na direção Y. Então, aqui, como a força normal ela está na mesma linha da força peso, então significa que ela não contribui em nada em X. A força peso não contribui nada em X. Então, significa que aqui a força peso é igual à força normal. Só que quando eu inclino o plano, aí a coisa muda. Por quê? Porque uma parcela da força peso vai contribuir para o movimento, que é o Px. Mas uma parcela vai ser eliminada pela força normal. Isso quer dizer que essa parcela é a parcela Py. Bem? Tudo bem. Muito bem. Sabendo disso, vamos definir o seno e o cosseno e escrever as componentes da força-peso em função dessas funções trigonométricas, que é o seno e o cosseno. Então vamos lá. Definição do seno. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você olha para o triângulo e vê quem é o cateto oposto e vê quem é a hipotenusa, tá? Você olha para o triângulo e olha e vê quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Ora, o cateto oposto é fácil de perceber. Você olha para o ângulo e o cateto oposto é aquele lado que está de frente para o ângulo, ou seja, do lado oposto ao ângulo. Então, se θ está aberto para cá, então o cateto oposto tem que ser esse pedaço aqui. Ora, quem é o cateto adjacente? Cateto é um lado, sempre se lembre, cateto é um lado. Quem é o cateto adjacente? É o lado que está adjacente ao ângulo. Adjacente, na língua portuguesa, quer dizer vizinho. Então, está na vizinhança. Então, quem está vizinho ao ângulo? É esse lado aqui, ó. Ah, professor, mas o P também está. Não, peraí. O P nesse triângulo não é cateto. O P nesse triângulo ele é hipotenusa. Tá? Então, o cateto adjacente é o PY. Sabendo isso, você escreve as funções trigonométricas. Para cada um, você escreve o cateto adjacente, identifica o cateto oposto e escreve. Fica seno de θ é o cateto oposto, que é esse lado, Px, dividido pela hipotenusa, que é o lado P, que tem a força P. O cosseno é o cateto adjacente, que no caso é Py, dividido pela força P, que é a hipotenusa. Se você quiser, ainda, pode ser que mais para frente você precise, você ainda pode definir até a tal da tangente. Tangente se escreve TG. Vocês sabem qual a definição da tangente? Ou não? É o seno dividido pelo cosseno. Seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Não está no slide não, mas é só para curiosidade aí e se a gente precisar em algum exercício. Se vocês precisarem. Ora, quem é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, você é só substituir aqui. Pessoal, volta de licença um minutinho aqui, que tem uma emergência de novo. Tá, volta logo. Pronto, voltei. Esse negócio de ensino remoto tem essas
essas coisinhas aí que a gente precisa, vez por outra, considerar. Muito bem, então, você, sabendo disso, você pode escrever a tangente. Como é que fica a tangente? Se eu dividir o seno pelo cosseno, em termos de cateto, você vai ver que a tangente acaba sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se você quiser, se você precisar da tangente. É seno sobre cosseno ou o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Beleza. Sabendo disso, você pode escrever as funções, escrever a componente Px e a componente Py em função dessa relação com o ângulo, tá? Para saber, aí você tira esse valor da própria definição daqui, ó. Isso aqui fazendo meio pelos extremos, né? Fazendo a manipulação aqui, Px multiplica 1, dá Px, o P multiplica o seno de θ. Py multiplica 1, que fica Py, P multiplica o cosseno de θ. Fazendo isso, você tem Px igual a P seno de θ e Py igual a P vezes o cosseno de θ. É uma manipulação simples de meio pelos extremos, como a gente já está acostumado a fazer. Então, se eu quiser saber o valor de Px, ou seja, da componente do peso que está na direção x, multiplico o peso pelo seno. Se eu quero saber a componente do peso que está na direção y, eu multiplico o P pelo cosseno. Beleza? Beleza. A gente vai precisar disso nos exercícios. Tá? Então, a gente chega à seguinte conclusão aqui. A força normal é equilibrada pelo PY. A gente já viu logo no início. E a componente Px é ela que vai contribuir, é ela que vai ser responsável pelo movimento do corpo, né, ao longo do plano inclinado. Tá? Ela vai dar, o que eu quero dizer é o seguinte, pode até ter outra força aí, poderia ter alguém puxando, poderia ter atrito, mas o que eu quero dizer é, se tiver a influência da força-peso no plano inclinado, ela é toda na responsabilidade da componente P seno θ. O que é que eu quero dizer? Que essa contribuição do Px depende da inclinação do plano. É ou não é? Essa força-peso, a contribuição aumenta ou diminui quando eu aumento o ângulo? Imagine que isso aqui é uma rampa. A contribuição do peso aumenta ou diminui quando eu aumento a inclinação da rampa? Aumenta. Aumenta. Não peguei nem a caneta. Então, a inclinação faz com que a componente da força-peso aumente. Tá? Isso quer dizer que quanto mais eu inclino o pano, mais ele quer descer aqui, mais o peso vai acelerar o corpo se não tiver atrito, por exemplo. Certo? Por exemplo, alguém já mostrou para vocês uma tabelinha com valores de seno e cosseno? Vou só fazer aqui uma ilustraçãozinha. O valor do ângulo e o valor do seno, por exemplo. Sabe? Aqui vai ficar térmico. Por exemplo, se o ângulo é zero, eu não sei se você já viu, o seno de zero é zero.
Se o ângulo é 30 graus, o valor do seno é meio, isso aqui é um meio. E por aí vai. Até chegar, por exemplo, 90 graus, o seno é 1. Isso tem qualquer livro de matemática, até de física, você encontra. Ou no próprio Google lá, bota seno cosseno lá que você encontra. Ou na calculadorazinha você constrói uma tabelinha assim, dos principais ângulos. E o que é que acontece? A gente observa que 0, 30, 90, o valor do seno vai aumentando. É porque só botei 3 aqui. Mas o seno de 30 é meio, o seno de 45 é 0,7, o seno de 60 é 0,8, 0,87 e por aí vai. Então a gente vê que o valor do seno ele vai aumentando. Ou seja, ele vai de 0 até o máximo que é 1. O maior valor que o seno pode ter é 1. O seno é um cosseno. Quando vocês estudarem trigonometria, vocês vão ver. O maior valor que o seno e o cosseno podem ter é 1. Aí o que é que acontece? Quando eu aumento o ângulo, eu aumento o seno. Como o P não muda, então, se eu aumento o ângulo, aumento o seno, consequentemente aumento o px. Entendeu? Por exemplo, quando o θ for 0, quanto vale o px? Quando θ for 0, quanto vale o px? Quando θ for 0? Sim. 0 também. Vale 0. Ou seja, não contribui nada. Claro, θ 0 significa que o plano está na horizontal. Se o plano está na horizontal, você não tem px, você só tem pi. É ou não é? Por isso que o px é 0, se o plano for horizontal. Se você chegar a 90, o que significa 90? O seno de 90 é 1. Quanto é que fica o px? Quanto é que fica o px? Se o ângulo do plano for 90. Vamos supor que o camarada inclinou o plano aqui, o plano ficou 90. Eu tenho uma dificuldade tão grande de desenhar nesse. Se o ângulo for 90, quanto é que vale o px? Vamos supor que esse plano aqui virou aqui. Quanto é que vale o px? Seno de 90 é 1. Vai valer P, tipo a força presa normal. Vai valer P. Ou seja, não vai ter nada de px, ou de pi, não vai ter nada de px, vai ser o próprio P. Ou seja, é como que o plano tivesse aqui. E nesse caso, eu não tenho um corpo cairia em queda livre. Ou seja, porque a gravidade atuaria somente ela, não teria um plano aqui dificultando, tirando uma parcela da sua ação. Então ela desceria por conta da gravidade, exclusivamente por causa da gravidade. Beleza? Beleza. Muito bem. Aí, fazendo isso, a gente vai para o px, para o PY. Ora, a gente acabou de ver que a força normal é equilibrada pelo PY. Deixa eu limpar. E aí, só que o PY é P vezes o cosseno.
Aí a gente pode fazer a mesma coisinha que fez para o seno. Se você construir uma tabelinha para os valores de cosseno para cada ângulo, aqui seja o cosseno, aqui seja o ângulo e aqui seja o valor do cosseno, tá? Então, ó, zero, o cosseno de zero é 1. O cosseno de 30 graus é 0, eu vou arredondar, que não é isso tudo não, mas para não botar muito aqui, é 0,9. O cosseno de 45 graus é 0,7. Tudo arredondado, tudo arredondado. O cosseno de 60 graus é 0,5, meio. E o cosseno de 90, o cosseno de 90 é 0. O que é que a gente pode concluir com relação à inclinação do plano e o PY? Na medida que eu aumento o ângulo, o que é que acontece com o PY? Vai aumentando ou vai diminuindo? Com a medida que aumenta o ângulo, o PY vai aumentando. Por quê? Ó, o que é que vai acontecendo com o valor do cosseno? Era não, 1, vai diminuindo. era 1, caiu para 0,9, caiu para 0,7, caiu para 0,5, caiu para 0. Então, se o valor do cosseno vai diminuindo, à medida que eu aumento o ângulo, então o PY também vai diminuir. Então, a força PY, quando o ângulo é 0, ou seja, quando o plano está na horizontal, quando o plano é horizontal, ou seja, só isso aqui. Quanto é que vale o PY? Quando o plano está na horizontal, quando o corpo está num plano somente horizontal. Quanto é que vale o PY? O PY, se você substituir aqui 0, cosseno de 0 é 1, quanto é que vale o PY? Quanto é que vale o PY? PY vale P vezes 1, gente. P vezes 1, P. Aquilo que eu disse. Se o ângulo é 0, ou seja, se o plano não é inclinado, se o ângulo é 0, o plano não é inclinado. Então, o PY é o próprio peso. Ou seja, o PX não contribui em nada. Quando o ângulo é 0, o PX não contribui em nada. O PY, a contribuição é 100% do PY. Ou seja, o PY é o próprio peso. Ora, mas se o PY é igual à força normal, então, quando o plano é horizontal, a força normal é igual ao peso. Aquilo que nós estudamos nos exercícios do plano horizontal. Percebe? E o que é que vai acontecendo na medida que eu vou inclinando o plano? A força normal vai aumentando ou vai diminuindo? A força normal vai... Pode repetir a pergunta? Na medida que eu vou aumentando a inclinação do plano, ou seja, na medida que eu vou aumentando o ângulo, a força normal vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo.
ela vai diminuindo. Por quê? Porque à medida que o corpo, ela é sempre igual ao PY. Se o ângulo é zero, não tem inclinação nenhuma. Então, toda a força normal é igual ao peso, 100%. 100% da força normal é equilíbrio o peso. Mas, se eu vou inclinando o plano, essa força normal vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque o peso vai diminuindo. PY. Ó, quando eu vou para 30 graus, a força normal é 0,9 do peso. Quando o ângulo é 45, eu boto aqui 0,7, a força normal é 0,7 do peso. Quando o ângulo chega a 60, a força normal é 0,5 do peso, ou seja, metade do peso. Até chegar a 90 graus, que a força normal vai ser quanto? Vai ser o peso vezes 0. Que dá quanto? Dá 0, né? Então, fica força normal igual a 0. É claro. Na hora que você tem uma rampa, aí tu vai inclinar a rampa, deixa ela igual a uma parede. O que é que vai acontecer com o corpo? Vai perder o contato com a superfície. Vai cair. Não tem força normal mais. Na hora que você inclinou, o corpo descolou. Se a força normal é 0, é porque o corpo perdeu o contato. Então, que é que o plano inclinado tem esse detalhe. A força normal, ela não é igual ao peso, ela é igual a PY. Se eu vou aumentando a inclinação, eu vou diminuindo o valor dessa força normal. Tudo bem ou não entenderam? Eu entendi. Muito bem. Essa força normal vai ser ela que a gente vai precisar para calcular a força de atrito no plano inclinado, quando eu precisar calcular a força de atrito no plano inclinado. Só para refrescar a memória de vocês, quando a gente estudou a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes quem? A força normal. Vezes a força normal. Que ela chamou de Fn. Então, quando o plano é inclinado, uma das maneiras de calcular a força de atrito, eu vou precisar do PY. Por quê? Porque o PY é igual à força normal. Gravem isso, porque a gente vai precisar dessa informação nos exercícios, tá? Em alguma situação isso vai ser necessário. Então pronto, então vamos botar um atritozinho no plano inclinado para ver como é que fica. Se o corpo vai descer o plano inclinado, que a gente estudou agora há pouco, a gente viu que não tinha atrito. Se não tinha atrito, o corpo descia livremente. Mas quando tem atrito e o corpo está no movimento descendente, né, escorregando para baixo, para onde aponta a força de atrito? Entre a superfície e o bloco. Ela vai apontar para cima. Na direção oposta do PX, né? É, na direção oposta do PX. Mas isso não é por causa do PX, é por causa do V. Porque a força de atrito, ela se opõe ao movimento
ou a tendência do movimento. Então, se o corpo está se movimentando descendo o plano, a força de atrito vai estar no sentido contrário. Mas acontece que também existe a possibilidade do corpo dessa caixa estar sendo levada para cima, é ou não é? Se a caixa está se movimentando para cima, a força de atrito vai se opor, vai ficar para baixo. Tá certo? Então, o que eu quero dizer é, olha, não esquece, pessoal, o PX não muda. Não importa se o corpo está subindo ou se o corpo está descendo. O PX não muda. Tá? O PX é a componente do peso na direção. Como o peso é sempre para baixo, a força peso não é sempre vertical para baixo, então o PX nunca vai estar subindo a rampa. O PX vai estar sempre apontando para baixo. Não importa para onde o corpo está indo. Ó, veja que nesse desenho aqui, o corpo está escorregando para baixo, o PX também está para baixo. Então significa que ele está acelerando para baixo. A força de atrito está para cima. Aí, nesse aqui, o corpo está sendo levado para cima, de alguma forma, não sei, mas está sendo levado para cima. A PX continua puxando para baixo, mas a força de atrito agora também está para baixo. Escorreu. O que a gente pode dizer é que, independente do corpo estar subindo ou estar descendo, a força de atrito ela vai estar sempre na direção do plano. Na direção, não é sentido. Ele está sempre na direção do PX. A força de atrito vai estar sempre na direção do PX. Ora, pode estar a favor, ora, pode estar contra. Ora, pode estar a favor do PX, a força de atrito, ora, pode estar contra. Ó, aqui ela está contra o PX, aqui ela está a favor. Por quê? A força de atrito, você não olha por aí. A força de atrito, ela se opõe ao sentido do movimento. Tá? Beleza? Beleza. Se o corpo está em repouso no plano inclinado, a força de atrito, aí, ó, agora, PX está para cá, ó, PX, deixa eu desenhar, PX continua assim. Esse é o PX. Se o corpo está em repouso sobre um plano inclinado, aí o que vai acontecer? A força de atrito vai estar contrária ao PX. Claro. Porque o corpo em repouso no plano inclinado, a força de atrito é estática e o valor dela, o valor da força de atrito estática quando o corpo está em repouso, ela é, como está em repouso, é igual ao próprio PX. Isso se o corpo estiver em repouso. A força de atrito é estática e ela vale o PX. Ou seja, o que foi que nós estudamos? A força de atrito estática, ela é variável. Ela vai desde zero até atingir seu valor máximo. O plano inclinado vai ser assim. O PX é variável. Enquanto o corpo não escorregar, a força de atrito ela é igual ao PX. Professor, nesse caso, como a gente está falando de um plano inclinado, não tem como a força de atrito ser zero, ela tem que ser igual a X para estar em repouso, né? Sim, ela tem que ser igual a PX para estar em repouso. Aqui ela não vai ser zero. Exatamente. Se fosse no plano inclinado ou no plano horizontal, aí ela pode. O que a gente viu. Se ninguém está incomodando esse corpinho aqui,
força de atrito é zero. Agora, se eu inclino, já tem uma força querendo colocar o corpo em movimento. Que é quem? PX. Quando você vai inclinando o plano, já tem o PX querendo tirar o corpo do lugar. É ou não é? Certo? Ou não? Certo. Ok. Eu tenho os exercícios para fazer com vocês, mas como eu estou super cauteloso com relação às outras turmas, eu vou fazer exercício com todo mundo semana que vem. Bom? Beleza. Ok. Vocês vão ter esses 20 minutos aí de folga. É porque aí eu faço exercício com todo mundo, aí fica equilibrado. Aí, possivelmente, semana que vem, a sexta-feira, hoje eu já gastei menos de 1h30. Sexta-feira, eu devo gastar no máximo 1 hora. Porque eu vou tirar a semana para fazer exercício, eu vou fazer exercício de plano inclinado, envolvendo força de atrito. E aí eu vou botar um PDF para vocês. Aí, talvez na sexta, vai depender se eu tiver com material, eu já vou entrar no assunto novo para vocês. Eu vou ter que ver se o menino vai colocar no site. Né? Se ele já tem condições de botar no site. Que é para falar sobre quantidade de movimento. Mas aí eu tenho que falar com ele. Se ele for, então, eu vou ter que fazer uns slides mesmo. Se ele não tiver no site, eu vou ter que fazer os slides. Mas, todos esses assuntos que a gente viu até agora, mesmo com aqueles meus slides, no site, está um pouco diferente, mas está todo o conteúdo lá. Tá bom? Beleza. Valeu. Pois é só. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, professor. E um bom final de semana para todos. Valeu, professor.